Histórias assombradas. Casal de maleditos. Olá, Ana, esse é meu primeiro relato no canal. Estou escrevendo esse relato de madrugada. Você já vai descobrir o motivo. Eu sou do interior do Rio Grande do Norte, tenho 20 anos e pode me chamar da forma que lhe agrade. Fulana. Pode ficar tranquila que se algum nome aparecer nesse relato vai estar trocado. Ok. Tudo se iniciou quando eu comecei a estudar em uma escola não muito longe da minha casa. Nessa época eu tinha 11 anos de idade e morava em um sítio. Tínhamos que pegar um ônibus para a cidade para chegar na escola, mas não era tão longe. Nesse sítio não tínhamos muito acesso à cidade, nem conhecíamos ninguém de lá. Era muito perto, mas não existia motivo para as crianças irem para lá, sabe? Quando cheguei lá, me deparei com algo muito gostoso para alguém daquela idade. Garotos novos. Mas eu era uma moleca e os meus pais não podiam nem sonhar que eu tinha vontade de namorar. Mas como eu era uma criança entrando na pré-adolescência, certamente eu me achava mais esperta e pensava que ninguém ia saber mesmo. No primeiro dia de aula, sentei no fundo da sala, pois teria uma visão mais panorâmica das pessoas que sentavam à frente. Começou as apresentações e a professora perguntava nome, idade, o bairro e por aí vai. Chega um momento e ela aponta para um rapaz, do jeito que eu gosto. Branquinho, chega a bochecha era rosinha. Baixinho, cabelos compridos e olhos cor de mel. Ele se apresenta e diz ser Luan. Luan era certamente o menino mais bonito que eu já tinha visto na minha vida. Mas minha beleza não chegava nem aos pés da dele naquela época. Mas eu tinha uma amiga que certamente a beleza dela batia de frente com a dele. O nome dela era Rayane. Um rosto bonito, cabelos compridos, não muito alta, magra. Diferente de mim, que podia até ser bonita, mas não no nível dos dois. O tempo foi passando e o Luan era o tipo de carinha legal, amigo de todo mundo, engraçado, o que fazia eu e Rayane nos apaixonarmos pelo mesmo garoto. Mas, Ana, eu sou uma boa perdedora, sabe? Assim como na música do Bruno e Marrone. Serei um bom perdedor e meu mundo não vai mudar. E então, o Luan e a Rayane começaram a namorar. Namorar entre aspas. Mas como nós éramos super amigas e ela não sabia que eu gostava do Luan, ela pediu para ele ajeitar um amigo dele para mim. E ela ficou com o Luan e eu com o Henrique. Por incrível que pareça, isso durou um ano. Eu já não queria mais o Henrique. Ai, moleque muito sem sal. Mas o Luan era muito apaixonado por ela e eles duravam. Até que eu tive uma grande ideia. Essa ideia ia mudar minha vida de um jeito que ia refletir até hoje. Prestem muita atenção nessa parte da história, pois agora que eu vou colocar as garras de fora. Tínhamos um aniversário para ir na cidade e minha mãe levou eu e Rayane de carro. Eu sabia que a Rayane não era uma pessoa, a pessoa certa e que se pintasse um cara mais interessante. Eu sabia que a Rayane não era uma pessoa certa ou uma pessoa muito correta, é isso? E que se pintasse um cara mais interessante, ela ia deixar o Luan de lado. Mas o que estava se passando pela minha mente? Nesse aniversário só vai aparecer carinha mais velho, pois o aniversário era de uma amiga repetente na escola. Vou fazer alguns ficarem com a minha amiga e pronto. Ana, por mais que eu fosse muito nova, eu tinha 12 anos nessa época, eu sabia exatamente o que eu estava fazendo. Eu tinha tudo muito bem arquitetado na minha mente e assim aconteceu. O primeiro que deu em cima, ela pegou. Eu mesma tirei fotos sem ela perceber e mandei pro Luan. Ele ficou decepcionado, muito pé da vida, mas na minha cabecinha perversa, aquilo era um mal cenário. Mas na minha cabecinha perversa, aquilo era um mal necessário. Depois desse episódio, eu e Luan ficamos mais próximos. Frequentávamos os mesmos lugares, conversávamos via Messenger, mas nada mais do que amizade, pois eu sabia, já naquela época, que a pressa é inimiga da perfeição. Um salto temporal aqui de 2 anos. Eu já tinha agora 14 anos. Sim, eu fiquei esse tempo todo apaixonadinha, mas em silêncio. Sabe o que eu estava esperando? Ficar bonita, criar um corpinho e tal.
Sabe como é cabeça de adolescente, né? Sempre uma loucura. Aos 14 anos eu era muito bonita, na verdade. Eu criei corpo, deixei o cabelo crescer, me arrumava mais e vários rapazes queriam namorar comigo. Foi até nessa época que conheci o meu atual marido, mas essa já é outra história. O Luan estava cada dia mais bonito. Quando eu o via, o meu coração acelerava. Então, nesse período, resolvi investir nele enquanto a gente trocava mensagem. Eu dizia umas coisas do tipo, imagina se a gente namorasse? A menina que ficar com você vai ser uma menina de sorte. Ia falando essas coisinhas, sabe? Só que, sabe como o homem é, né? Ele queria sim, mas ele queria algo a mais. E eu resolvi abrir a brecha. Quer dizer, abrir uma brecha. Pois eu queria aquele garoto. Eu não tava nem aí. Ficamos entre mensagens eróticas, nudes e provocações na hora da aula. Não, ficávamos entre mensagens assim, provocações, e na hora da aula sentávamos juntinhos e ficávamos passando a mão no outro. A gente se beijava de vez em quando, mas ele queria mais. Então um dia matei aula e fui na casa dele. Daí pronto, né? Depois disso ele ficou apaixonado por mim. Começamos a namorar e ele não saía do meu pé. Era um desejo insaciável. Pelo jeito, eu estava tendo o que eu queria, né? Mas eu era uma moleca. E depois de 2 anos, agora com 16, eu traí o Luan. Eu nem precisei contar para ele. Foi uma festinha da escola e todo mundo viu. No outro dia, fiquei me achando uma burra, pois fiz de tudo para conquistar o garoto e do meio pro fim eu o traí. O Luan não queria me ver nem pintada de ouro, então eu recorri a forças maiores. Fui escondida em uma mãe de santo que morava atrás de onde eu estudava. E ela disse com essas palavras para uma moleca, ela disse assim, você vai ter o seu homem de volta, mas tudo tem o seu preço. Vamos fazer uma amarração amorosa, mas tudo que vai, volta. Ana, eu estava tão maluca que aceitei, sem nem pestanejar. Fui à meia-noite em uma encruzilhada com o nome dele completo, a data de nascimento, mel, açúcar, garrafa de pinga, vela e outras coisas mais. Fiz lá e a mãe de santo do meu lado começou a se mexer todinha e bater a saia e eu fiquei até com medo, mas fiquei paralisada lá. E percebi que tinha alguém em terra, ali, bem na minha frente. E a entidade dizia, corra não, senão vai ser pior. Quando estava vindo para casa, eu ouvi um barulho de salto alto e o barulho do vento batendo numa saia. Ouvi uma risada que arrepiou meu corpo todo. Saí correndo sem olhar para trás, morrendo de medo. Naquele dia eu não sabia, mas a mãe de santo disse que se tratava de uma entidade, uma pombagira, segundo a mãe de santo, né? Com 7 dias, o Luan voltou implorando de joelhos para mim. Ficamos juntos e apaixonados de novo. Mas no começo tudo são flores, né? Eu, com a minha cabecinha de vento, disse que agora queria um negócio mais sério e ele me chamou para morar com ele na casa do pai dele. Fui sem pensar 2 vezes, isso no outro dia que voltamos. Meu pai não gostou, mas ele mesmo comprou uma cama, um guarda-roupas, uma roupa nova, mandou reformar o quarto do Luan e me levou para lá. Ana, acho que o meu pai aceitou para me dar uma lição. Eu insisti tanto para ele deixar que ele quis me dar corda para eu me enforcar sozinha. O tempo foi passando e eu sentia que o Luan era doido por mim. Ele era romântico, morávamos praticamente sozinhos, pois o pai dele vivia no trabalho. Então era namorar toda hora, romantismo e tudo. Mas com o passar dos dias eu já não sentia mais nada por ele. Na verdade, passei a ter nojo dele. Eu não queria mais fazer amor com ele. Sem contar que eu sentia direto o cheiro de perfume doce, de rosas, e ouvia salto alto e aquela saia batendo ali. Eu via sombras de pessoas no chão, na parede. À noite eu via pessoas se escondendo no escuro. Tava ficando doida.
Começamos a passar dificuldades em casa, nada dava certo. Então, depois de 3 anos, agora com 19 anos, eu decidi terminar. O Luan ficou doido. Nem era mais o mesmo que eu tinha conhecido. Ele ameaçava qualquer cara que dissesse ao menos que eu era bonita. Ele me perseguia, ia na minha casa pedir para voltar, queria me agarrar à força. Mas com o tempo eu conheci o meu atual marido, que na época batia de frente com o Luan e acabou aquietando ele. Mas eu não perdia por esperar. Eu e meu atual marido nos juntamos então e fomos morar juntos. Mas ele trabalhava muito e eu ficava muito sozinha. Fazia minhas coisas de casa e quando terminava ficava de mente vazia. E só quem me vinha na cabeça era o Luan. Eu sonhava com o Luan, eu pensava nele, tudo me lembrava ele. Eu até me tocava pensando nele. Ai, gente, me desculpe as palavras. Eu tava ficando doida, parecia que eu não ia sossegar enquanto não fosse atrás do Luan. Eu não dormia direito, eu não comia direito, eu parecia um zumbi. Então, eu mandei uma mensagem via Instagram e não deu outra, começamos a ser amantes. Quando meu marido saía para o trabalho, eu pulava na cama do Luan. Ana, era um fogo inacabável, eu me sentia mal, eu ficava com ansiedade daquelas de perder o fôlego se eu ficasse um dia sem ver o Luan. Nesse meio tempo, meu marido vivia ouvindo vozes. Vendo vultos, sonhava toda noite com um lugar chamado Umbral. Disse que no sonho ele ia lá com uma baiana e ela dizia que ele ia em breve morar lá. Meu marido chegava do trabalho e nem comia. Ele já ia para bebida. Ele estava magro e vivia fraco. Dizia que tinha alguém o perseguindo. Começava a gritar do nada, discutia com o vento e ficava dizendo: amor, vem aqui me dar um beijo, pois em breve eu vou me mudar para o Umbral e não vou te levar. Eu não sei o dia, então se despeça de mim, pois pode ser hoje. Ana, minha irmã, Alice, é um bandista e sabe bastante dessas coisas. Em uma conversa casual, conversando com ela, eu disse a ela o que estava acontecendo. E ela disse: irmã, sei exatamente por quê. Irmã, você está amarrada. Eu fiquei sem reação. O feitiço voltou contra o feiticeiro. Eu e minha irmã combinamos de ir no terreiro que ela frequentava, saber mais dessa história. Fomos lá e a entidade que veio em terra disse tudo em alto e bom som. Disse que eu tinha amarrado ele e que agora ele é quem tinha me amarrado. Disse que eu tinha o conquistado de verdade e que a magia tinha acabado. Mas o meu pagamento foi ser infeliz do lado do homem que eu tanto queria. Mas agora ele me amava e que tinha por mim um sentimento de posse. Achava que eu era propriedade dele e que para me ganhar ele ia acabar com o meu marido. Disse que ia desfazer a amarração e tirar aquilo do meu marido, mas que sabia que ele ia tentar me amarrar de novo, pois ele estava com alguém muito poderoso do lado dele. Com o passar dos dias, eu e Luan fomos nos encontrando menos, até eu já não o querer mais, até já eu não querer mais, não o querer e nem querer vê-lo mais, e conseguir viver normalmente com meu marido. O Luan não sossegou. Ele mandou perfumes de presente, mas eu quebrei todos. Ele mandava a mãe ir deixar comidas para o meu marido sem eu saber, mas já tinha o alertado para não aceitar comida de outros. Isso já tem 1 ano. Agora, com 20 anos... Agora eu tenho 20 anos, né? E eu acordei nessa madrugada sonhando com o Luan, já sentindo vontade de vê-lo novamente. Tô vendo que eu não vou ter sossego. Ah, então no caso aqui o casal de maleditos, ela e o Luan, seria isso, porque ela fez a amarração para ele primeiro e depois ele fez a amarração para ela. E aí os dois estão nesse... Ai, gente, ela foi tão novinha fazer isso. Tão novinha fazer a amarração. E a mulher fez. Gente do céu. Nem orientou nada assim? Pois é. Bom, pessoal, já aconteceu algo parecido com vocês? Vocês têm uma história de maledite aí? Todo mundo acho que já teve uma maledite de algum nível na vida.
Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.